Ele tinha mais de 2 metros de altura, QI acima da média, era educado, articulado e parecia inofensivo, mas por trás da voz calma e do comportamento controlado, existia algo sombrio crescendo em silêncio. Edmund Kemper não era apenas mais um criminoso, ele era paciente, observador e calculista. Usava exatamente aquilo que tinha de mais impressionante, a sua inteligência. Infelizmente, era para manipular, enganar e destruir vidas. Antes de se tornar conhecido como Ed Killer, Edmund Emil Kemper III nasceu em 18 de dezembro de 1948, na Califórnia. Filho do meio e único menino da família, cresceu em um ambiente marcado por conflitos constantes. Seu pai, veterano da Segunda Guerra, descreveu o casamento como pior do que qualquer missão militar que já enfrentou. Desde muito cedo, o garoto demonstrava comportamentos preocupantes. Ainda criança, maltratava animais e demonstrava fascínio pela morte. Aos 10 anos, enterrou um gato vivo, desenterrou depois e mentiu para os pais sobre o ocorrido, dizendo sentir prazer em enganá-los. Aos 13 anos, tirou a vida do gato da família por ciúmes. Partes do gato foram encontradas escondidas em seu quarto. Ele também realizava rituais com as bonecas das irmãs, arrancando cabeças e mãos. Dizia que fingia estar sendo executado em uma cadeira elétrica imaginária. A relação que ele tinha com as irmãs era conturbada. Em 2 ocasiões, quase perdeu a vida após incidentes envolvendo uma delas. Uma vez, perto dos trilhos do trem e outra vez em uma piscina. Além disso, Ed admirava profundamente o pai, mas em 1961 os pais se divorciaram e ele foi morar com a mãe em Montana. Grande parte das informações sobre Clarnell vem do próprio Kemper, então é possível que exista exagero. Ainda assim, relatos apontam que ela era agressiva verbalmente, humilhava o filho e o obrigava a dormir no porão, alegando medo do que ele poderia fazer. Ed cresceu ouvindo que jamais teria sucesso com mulheres. Esse sentimento de rejeição se tornaria central em sua vida. Aos 15 anos, vivendo com os avós paternos em um rancho isolado na Califórnia, após uma discussão com a avó, Ed pegou um rifle e atirou nela, na cozinha da casa. Quando o avô chegou, Ed também tirou a vida dele. Depois disso, ele ligou para a mãe e contou o que havia feito. Ele foi enviado ao Hospital Estadual de Atascaredo, onde recebeu inicialmente diagnóstico de esquizofrenia paranoide, posteriormente questionado por psiquiatras. Lá dentro, apresentou um comportamento exemplar, criou amizades com profissionais, ajudou na aplicação de testes psicológicos. Seu QI foi registrado inicialmente em 136, porém, em uma nova avaliação, alcançou 145 pontos. Inteligente, observador e paciente. Kemper não aprendia apenas sobre si mesmo, mas como o sistema funcionava. E em dezembro de 1969, aos 21 anos, recebeu liberdade condicional. Contra recomendações médicas, foi autorizado a voltar a morar com a mãe, que se responsabilizaria por ele. A relação, porém, continuava profundamente tóxica. Morando novamente na Califórnia, Charnel trabalhava como assistente administrativa na Universidade da Califórnia. Ed tentava aparentar normalidade, chegou a fazer amizade com alguns policiais locais e até tentou ingressar na corporação, mas foi recusado por ultrapassar o limite de altura permitido. Ed passou por diversos empregos, até conseguir dinheiro suficiente para sair da casa da mãe. Mesmo morando com um colega, a relação entre os dois continuava marcada por discussões constantes. As brigas eram frequentes, intensas e muitas vezes ouvidas pelos vizinhos. Com dificuldades financeiras, Ed acabou voltando a morar com ela. Algum tempo depois, sofreu um acidente de moto, que resultou em uma indenização de $15.000. Com o dinheiro, comprou um Ford Galaxy 1969. Foi nesse período que começou a observar a quantidade de jovens pedindo carona nas estradas da região universitária. A ideia começou como fantasia. Segundo o próprio Kemper,
Kemper, ele ofereceu carona para cerca de 150 pessoas antes de cometer o seu primeiro crime. Era, segundo ele, uma forma de testar a si mesmo, ganhar confiança e se sentir no controle da situação. Mas em maio de 1972, a fantasia se transformou em ação. Dirigindo por uma estrada próxima à Universidade de Stanford, ele avistou duas estudantes de 18 anos, Mary Ann Pesce e Anita Luchessa. Ofereceu carona até o campus e as duas aceitaram. No meio do trajeto, ele desviou para uma área isolada. Quando perceberam que estavam fora da rota, já era tarde. Kemper rendeu as jovens dentro do carro. Uma delas foi colocada no porta-malas, enquanto a outra permanecia sob seu controle. Ambas perderam a vida. No caminho de volta para casa, foi parado por um policial por causa de uma lanterna traseira quebrada. O agente conversou com ele, mas não quis revistar o veículo. E dentro do porta-mala estavam os corpos. Ed voltou ao apartamento que dividia com um colega, aproveitando que estava sozinho, fotografou as vítimas e usou os seus corpos antes de descartá-los em uma região montanhosa. Ele relataria depois que sentia necessidade de prolongar o controle mesmo após tirar a vida de suas vítimas. Meses depois, em setembro de 1972, deu carona a uma estudante de dança de 15 anos chamada Aiko Koo. Utilizando a mesma estratégia, desviou a rota para um local isolado. A jovem também teve sua vida perdida. Com o corpo ainda no porta-malas, Kemper parou em um bar para beber. Mais tarde, o descartou em uma área semelhante às anteriores. O padrão estava estabelecido. Ele dirigia pelas estradas próximas às universidades, escolhia jovens que precisavam de carona e as levava para locais afastados. Após tirar as suas vidas, os corpos eram deixados em regiões montanhosas ou área pouco frequentada. Entre 1972 e 73, 6 jovens universitárias foram encontradas sem vidas dessa mesma forma. O medo se espalhou entre as estudantes, que passaram a evitar caronas, e a Universidade da Califórnia criou um sistema de adesivos para identificar carros autorizados a transportar alunos, tentando oferecer alguma sensação de segurança. Mas havia um detalhe perturbador. Clarnell trabalhava na universidade e Kemper conseguiu acesso a um desses adesivos. E com toda certeza, as vítimas confiaram naquele carro justamente por conta dessa identificação. Ainda assim, para Kemper, nada parecia suficiente. Segundo suas próprias declarações, os crimes não apagavam o ressentimento que ele nutria desde a infância. O alvo central de sua raiva continuava sendo a mãe. Em 1973, Edmund já estava novamente morando com sua mãe. A relação entre os dois era marcada por discussões constantes. Vizinhos relatavam gritos frequentes vindo da casa. Clarnell costumava criticá-lo duramente, principalmente sobre sua dificuldade em manter relacionamentos. Para Kemper, cada comentário parecia reforçar anos de ressentimentos acumulados. Na noite de 20 de abril de 1973, após retornar de uma festa, Clarnell entrou no quarto do seu filho. Horas depois, enquanto ela dormia, Kemper foi até o quarto dela e ali mesmo ele tirou a sua vida. Após o crime, permaneceu na casa por horas. Em um ato que mais tarde descreveria como simbólico, cortou todo o corpo, direcionando sua raiva principalmente à cabeça de sua mãe. Ele afirmaria que aquilo representava anos de humilhações e críticas. O corpo foi escondido em um armário e no dia seguinte ligou para Sarah, melhor amiga de Clarnell, convidando-a para ir até a casa. E quando a mulher chegou, ele também tirou a vida dela. Kemper pretendia sustentar a versão de que as duas haviam viajado juntas. Depois disso, colocou alguns pertences no carro e começou a dirigir em direção ao Colorado. O plano era fugir e recomeçar longe dali. Porém, durante a viagem, algo mudou. Ele começou a perceber que seria apenas uma questão de tempo até que fosse identificado como suspeito. Parou em um telefone público e ligou para a polícia da Califórnia, confessando os crimes. No início, não acreditaram nele. Foi necessário insistir e fornecer detalhes para que a polícia levasse a sério aquela confissão. Quando finalmente confirmaram as informações, agentes foram ao seu encontro e ele foi preso sem resistência. Durante o período de custódia,
tentou ir de arrasta por 2 vezes. Também confessou ter cometido atos extremos com algumas vítimas, inclusive práticas que chocaram até investigadores experientes. Partes dessas declarações envolvia canibalismo. No julgamento, sua defesa tentou alegar insanidade. No entanto, o nível de planejamento e a clareza com que descrevia cada ação dificultaram essa estratégia. Após nova avaliação psicológica, foi considerado mentalmente apto para responder por seus atos. Edmund Emil Kemper III foi condenado por 8 assassinatos em primeiro grau e sentenciado a 8 penas de prisão perpétua, cumpridas simultaneamente. Na prisão, voltou a apresentar comportamento exemplar. Gravou milhares de horas de audiolivros para pessoas com deficiência visual e colaborou com pesquisadores interessados em entender a mente de criminosos violentos. Chegou a conviver no mesmo bloco que outros detentos conhecidos, como Charles Manson. Mesmo elegível para a liberdade condicional periodicamente, todos os pedidos foram negados. Desde 1985, o próprio Kemper opta por não aparecer às audiências, afirmando que a sociedade não deveria confiar em alguém como ele. Hoje, já idoso, permanece encarcerado na Califórnia. Ed Kemper não foi apenas um homem extremamente alto e inteligente. Ele foi alguém que aprendeu a observar, manipular e esperar o momento certo. E talvez o mais perturbador seja perceber que, por muito tempo, ninguém suspeitou do gigante educado que oferecia carona na estrada.